Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Ou é uma pérola mais preciosa que existe, que você não tem nada que se compara, você deixa a pérola, vende todo o resto para comprar aquela pérola preciosa. O que seria isso? Eu acho que na minha vida pessoal eu passei um pouco por uma experiência semelhante, né? Muita gente me chamava de doido, né? Sem outras, tem que falar outras coisas. Mas o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Você encontra algo que tem um valor infinitamente maior que qualquer outra coisa da sua vida. Você confronta a sua limitação humana, nada melhor nesse momento do que nós estamos passando, né? Essa pandemia, uma sociedade que morre de medo da morte, está agora confrontando com ela constantemente. Então, essa consciência, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei minha conversão, eu comecei a rezar o terço, vinham constantemente imagens na minha cabeça. Primeiro, do egoísta que eu era, né? Desde a infância, quando eu não queria comer uma comida que minha mãe fez, tudo vinha. Tanta coisa que aí eu fiquei já mal. Depois, olha como foi a pedagogia divina. Primeiro Deus mostrou como que eu sou limitado. Como que a gente é miserável, egoísta. Eu fiz uma reflexão um dia, eu pensava, nossa, eu só pensava em mim. Muitas vezes a gente não para pensar que a gente é egoísta. A gente só pensa na gente, né? Depois eu continuei rezando o terço, e a consciência que Deus me deu foi da minha limitação. Eu lembro, acho que eu já contei aqui algumas vezes, que um dia eu fui para o hospital a pé, e eu olhei na minha mão, e eu disse assim, naquela época, era época de seca, e meu pai estava me falando que tinha dado um problema com o triturador, para pôr na cana para tratar do gado. Aí sempre tem aquelas histórias de um que perde o dedo no triturador, né? Aí eu lembro que eu estava caminhando, indo para o hospital, eu olhei para a minha mão e pensei assim, se eu tiver um acidente com esse polegar da mão direita, no triturador, e eu perder o polegar. Também na época tinha acontecido, por acaso, tem um menino de Firminópolis, que é primo do meu primo, que tinha perdido o polegar laçando. Ele laçou e o dedo ficou... Como é que é o nome? Vocês conhecem, né? O dedo ficou entre a sela e o laço e perdeu o polegar. Então acho que foi tudo isso na época me fez refletir sobre a perda do polegar. Aí eu pensei o seguinte, bem, eu estudei 6 anos de faculdade, 3 anos de especialização, 9 anos. Se eu perco o polegar da mão direita, como é que eu vou fazer cirurgia, né? Só com os 4 dedos, quem que ia ser o primeiro a aceitar que eu operasse assim? Ia ser difícil, né? Eu pensei, eu vou ter que aprender muita coisa com a mão esquerda. Aí eu pensei, não, mas escrever, eu que sou destro. A letra minha já não é bonita com a mão direita. Eu ia ter que aprender a escrever de novo com a mão esquerda. Eu lembro que na época eu comecei a ficar com medo. Eu falava, meu Deus, um polegar acaba comigo. Aí eu ficava refletindo aquilo dias. Aí eu tentava achar uma saída, né? Mas não é possível, não posso ser tão vulnerável desse jeito. Não posso. Eu ficava pensando. Aí depois foi quando eu estava chegando perto desse tesouro aqui, né?
Quando eu dei mais um passo, eu já vi, aí eu fiquei com medo, né? Eu fiquei um tempo com medo, falei, nossa, porque a gente não para pensar essas coisas. Você toca a sua vida como se fosse super-homem. Ah, estou fazendo... Aí de repente, pá! Né? Esse menino não pensava de perder o dedo no laço. E tentaram reimplantar o dedo dele de todo jeito, né? E não teve jeito. Aí, quando é que eu fui começar a chegar perto do tesouro? Uns dias depois que eu estava passou aquele medo, que eu pensei, nossa, mas eu sou muito vulnerável. Qualquer um polegar acaba comigo, não é possível. Eu não queria crer naquilo. Aí eu comecei a pensar, peraí, quem é feliz nesse mundo? Na época também coincidiu que eu estava muito nervoso, acho que eu já falei, que já tinha brigado com o hospital inteiro. E olha que eu sou calminho, né? Tinha brigado com os chefes. Quem tem chefe sabe que o negócio de brigar com chefe não é uma coisa boa, né? Eu tinha brigado com praticamente todos eles no hospital. Tinha um que me perseguia como se fosse um predador. Porque eu estava nervoso, mandava eles calar a boca. Então já estava um clima tenso. Aí eu pensei, mas gente, eu estou aqui numa residência que eu sempre sonhei. Aí eu fiquei questionando, quem é feliz nesse mundo? Aí fui dando mais um passo perto desse tesouro, né? Eu não sabia que Deus estava me levando. Olha o que Deus fez. Primeiro mostrou que eu não presto. Depois que eu sou um ninguém, que um polegar destrói. Depois que eu questiono onde está a felicidade. Olha eu chegando perto do tesouro. Eu acho que os anjos ficavam assim, tá quente, né? Isso porque quando eu comecei a residência, quando eu cheguei lá, eu achava assim, quando os médicos reclamavam que a vida é difícil, eu falava, não, esses médicos são ruins, eu vou ser diferente. Eu não vou passar por dificuldade, porque eu sou diferente. Cheguei, quero comprar isso, quero fazer minha clínica e tal. Aí depois foi levando os chicotes, né? Aí eu perguntei, quem é feliz nesse mundo? Se todo mundo vai chegar num momento, se não é para perder o polegar, vai perder a força, vai perder o vigor, vai perder a saúde, vai perder os que amam, vai perder a vida. Aí eu comecei a pensar, não, então a felicidade nesse mundo tem um tempo. Quando você perde um que você ama, acabou. Não é mais feliz. Quando você está doente, acabou. Quando você está para morrer, acabou mesmo. Então a felicidade não existe nesse mundo para sempre. Foi a primeira conclusão. Aí passou uns dias, eu atendi um menino de 17 anos, que ele até tinha pedido para eu ser padrinho dele depois, mas graças a Deus eu não fui padrinho. Eu nem nunca mais vi. E ele disse assim, doutor, eu queria estudar teologia. Eu falei, mas quer estudar teologia por quê? Não, porque eu tenho curiosidade de conhecer um pouco mais de Deus, porque Deus é onipotente. Quando ele falou Deus é onipotente, aquela palavra dele ficou ressoando dentro de mim, né? Deus é onipotente. Aí ele foi embora e eu fiquei com aquilo dentro de mim. Deus, ó, eu chegando perto do tesouro. Deus é onipotente. Deus é onipotente. Olha a lâmpada apontando o tesouro que está falando aqui. Aí eu fiquei com aquilo. Deus, claro que sendo médico, eu não ia iludir com essas falas aí de algumas igrejas, que Deus vai tirar todos os sofrimentos, que você vai ficar sem nada, né? Isso não colava comigo, porque eu via o tempo inteiro gente sofrendo. Então eu fiquei, Deus é onipotente e o sofrimento é inevitável. O sofrimento e a morte é inevitável.
Fiquei com as duas coisas. Olha como que Deus... Eu estou explicando como é que a gente vai cavucando o tesouro, né? Até então você está perdido. Você está lá irritado, brigado com todo mundo. Eu não era flor que se cheire, não, viu? Me chamava 3 horas da manhã, eu chutei a porta uma vez, pá! Pode contar. Depois de muito tempo pode contar, né? Era 3 horas da manhã, aí um bendito chegou e falou assim: doutor, eu passei por aqui, lá em São Paulo, de tamanho, 3 horas da manhã, e minha garganta estava meio irritada. Eu falei: o que é? Mas por que você veio 3 horas da manhã? Não, porque eu aproveitei que não tinha ninguém. Falei: espera aí um pouquinho. Peguei uma xilocaína spray, abri a boca dele, falei: pode ir para casa dormir. Depois de um dia eu recebi uma carta de reclamação desse tamanho. Eu era mal. Contar as misérias também, né? Nervoso. Então, eu já não tinha mais, para mim, felicidade não existia. Aí esse menino falou que Deus é onipotente, eu comecei a pensar, né? Deus é onipotente, porque senão não seria Deus. Até que um dia, eu estava rezando o terço de novo. Aí veio uma voz, acho que foi dela, e disse: meu filho, Deus pode fazer quem sofre feliz. Deus pode fazer quem está morrendo feliz. A morte, para Deus, foi vencida. Aí foi como se fosse um eureka, né? Achei a chave da felicidade. Se eu me abandonar a Deus, não vou ficar sem sofrimento, não vou ficar sem morrer, mas Ele pode me dar o que todo mundo procura aí, loucamente, desesperadamente na sociedade, a tal felicidade. Esse é o tesouro. Essa felicidade ultrapassa essa vida. A partir daquele momento, ainda depois que eu tive essa resposta, eu fui no andar de oncologia pediátrica, lá do hospital, ou seja, onde tinha câncer de criança. Quando eu lembro que eu ficava contemplando, eu entrava nos quartos, vendo as mães, os pais e as crianças com câncer. Aí eu via que o pai e a mãe estavam arrasados. Mas eu via as crianças com câncer brincando. Só chorava quando ia ter que pegar veia, ou chegava a enfermeira, e chora. Mas passou. Aí eu fiquei olhando aquilo, e falei: meu Deus, o sofrimento realmente não impede a felicidade. Basta que nós sejamos como crianças nos braços de Deus. Essa foi a última reflexão que eu fiz para entender o tesouro. Quando eu encontrei esse tesouro, aí eu investi nele. Aí foi quando eu fui na capela do hospital, à noite, estava de plantão, ajoelhei, até fui lá agora, foi ano passado, estão mudando a capela, me deu uma dor no peito, que eu queria que fosse a capela igualzinho quando eu estava, né? Mas eles mudaram o Santíssimo de lugar. Mas eu fui lá na capela, ajoelhei diante de Jesus assim, e falei assim: Senhor, eu descobri que eu não presto. A partir de hoje, não me ouça mais. Faça a sua vontade na minha vida. Não me ouça mais. Saí dali, depois de 3 dias, tinha uma enfermeira no andar que eu estava, ela bateu no meu ombro e disse assim: rapaz, você fez um acordo com Deus, né?
Eu falei: sim, ele vai te cobrar. Pode demorar, mas ele vai te cobrar. Aí, passado um tempo, fui fazer uma cirurgia, fui chegar perto do paciente, bater: e aí, você está bom? Está tranquilo? Ele: estou tranquilo. Ele olhou para mim e disse: estou vendo um anzol na sua boca. Isso em 2003, mais ou menos. Estou vendo um anzol na sua boca. Foi anzol? Ele: você já foi fisgado. Ele vai te dar linha muitos anos, mas depois ele vai te tirar igual aqueles peixes cansados. 2013 eu fui para Roma, 10 anos depois. Isso era 2003, né? Por quê? Por que cheguei a fazer isso? Porque naquele dia que eu tive a resposta da felicidade, que é o tesouro, toda a minha vida girou em torno daquele tesouro. Eu não queria perdê-lo mais. Tudo que eu fazia era para não afastar daquele tesouro que eu encontrei. Todos os meus pedidos era para não perder aquele tesouro. O acordo que eu fiz foi, a partir daquele momento, a minha vida giraria em torno de Deus. Aí eu entrei de cabeça. Uma médica me apresentou um padre para me acompanhar. Eu ia lá no Mosteiro de São Bento, eu ia lá no Padre Marcelo Rossi, eu ia para todo canto. Eu queria Deus, fiz curso de Bíblia. A minha vida girou em torno daquele tesouro. Eu não queria perder mais, porque eu sabia que fora dele não tinha saída. Nós, mais cedo ou mais tarde, íamos entrar em depressão. Eu até já citei várias vezes aqui o filósofo Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo que não acredita em Deus. E ele chegou à conclusão que é verdadeira. Se ele não acredita em Deus, ele falava que todo ser humano tem que se preparar para a depressão. Porque nós temos um desejo infinito de ser feliz. E ao mesmo tempo, nós estamos programados para morrer. Ele até diz uma coisa audaciosa. Ele diz: fomos enganados. Nós fomos enganados. Schopenhauer disse. Ele está errado? Não. Se ele é ateu, se ele não acredita em Deus, nós temos que preparar para a depressão, porque vai chegar um momento que não tem saída se você não tiver a graça, se não for criança nos braços de Deus. E a partir daquele momento que você encontra o tesouro, as suas orações mudam. Eu nunca pedi para Deus mais nada que seja desse mundo. Nada. Desde aquela época, eu não conseguia mais pedir nada que seja, que fosse. Eu só pedia sabedoria, santidade, castidade, me ajuda. Desde aquela. Aí você começa a entender por que Salomão não pediu riqueza. Pede o que você quiser, Salomão. Senhor, eu quero sabedoria para governar o seu povo, porque eu sou jovem ainda. E isso derreteu o coração. Quando você começa a pedir coisas em função do tesouro, que é a vida eterna, que Deus é onipotente, Ele que te dá a felicidade, quando os seus pedidos giram em torno disso, a sua vida muda completamente. Quando eu tive que deixar, às vezes, não gosto de falar tanto, porque tem gente que interpreta mal, mas quando eu tive que largar a medicina, eu não estava com problemas pessoais, eu não estava com depressão, minha família estava super bem, a clínica que eu tinha construído do jeito que eu sonhava, funcionava maravilhosamente bem, tinha tudo do jeito que eu queria, o local que eu ficava, que eu atendia, os locais dos exames, tinha todos os exames, tudo. Só que Deus já tinha me puxado para perto dele e me mostrado que aquilo ali, isso não é pessimismo, aquilo ali que
para mim, para muita gente parece extraordinário, basta um mini acidente, basta uma doençazinha, acabou. Mas não é pessimismo. Ah, padre, mas não é pessimismo. A consciência da nossa miséria, que nós não somos nada, não importa. Não importa se você é bilionário. Não sei nem se a minha madrinha está me assistindo. O meu padrinho saiu da UTI. É verdade. Mas ela me disse: Pablo, como estou refletindo que nós não somos nada. Seu padrinho de fralda, delirando. Eu tenho que trocar a fralda dele, eu como esposa. Porque não é que sai e fica 100%. E ele é milionário. O que é? Pode pegar o dinheiro que quiser. Muda o quê? Não. É trocar a fralda. É ouvir ele falar coisa com coisa. Isso não é pessimismo. Tem gente que não é pessimismo. Não se iluda com o que você tem, que você conquistou. Não se iluda. Quantas pessoas me disseram: Padre, em um dia, um vendaval destruiu a minha vida. Acabou com o meu chão. E é verdade, nós não temos nada de segurança a não ser a onipotência divina. Por isso que você vende tudo. E vamos lá para a carta aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Olha aqui o tesouro. Se Deus é onipotente, Ele tira um bem de tudo de ruim que acontece com a gente. Ele tira um bem. Tudo de ruim. Ele sempre tira um bem. Eu tive duas experiências que me marcaram muito antes de ir para o seminário. Uma que quando eu estava muito famosinho lá onde eu atendia, eu tive uma complicação cirúrgica. Teve um êmbolo, uma cirurgia que eu estava fazendo de vídeo, entrou uma gordura, foi lá na artéria oftálmica e ela perdeu parte da visão do lado direito. Eu entrei em crise, até com Deus na época, emburrado com Deus. Claro, até hoje eu sinto muito o que aconteceu, mas aquilo ali me fez mudar totalmente. Todo aquele orgulho, a vaidade, o reconhecimento da complicação que pode acontecer, a autoimagem, o jeito de você se ver. E hoje eu agradeço muito, muito, muito da minha parte o que eu vivi. Foi um crescimento humano extraordinário. 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 E a outra coisa foi quando eu mudei para Roma, que eu tinha intenção de talvez mudar para Goiânia, eu tinha comprado um andar de uma clínica em Goiânia para talvez trabalhar, e quando eu cheguei em Roma, o pessoal do prédio resolveu reformar, e eu não consegui, tinha alugado para o pessoal do hospital, que até fechou lá, esqueci o nome do hospital ali, perto do Castros ali, aí quebraram, saíram do aluguel, e eu estava em Roma, estudando, andando a pé, pagando 7, 8 mil reais por mês de condomínio, sem poder fazer nada. Eu que tinha tudo na mão, decidia, resolvia, eu amarrado, e vendo isso acontecer, eu vivia agonia. Às vezes o meu irmão ia a Goiânia, eu falei: você olhou lá para mim? Esqueci. E você não pode fazer nada. Meu pai: por que você foi comprar isso lá? Já que você ia para Roma, já com raiva, né? Depois de uns 6 meses, pensa num cara que desapegou de dinheiro. Porque chegou num ponto que eu falava assim: ou eu volto, ou eu desapego.
Eu fui na capela lá em Roma e falei: Senhor, pelo amor de Deus, eu já estou lá, aqui, me dá essa graça. Deixei tranquilo, depois resolveu. Arrumei um comprador. Mas aquilo que eu ganhei naquela aprovação, eu carrego até hoje. Eu nem olho direito o que tem na conta, o que sai. Nem mexe tanto. Deus tira um bem de todo mal. Tira um bem de todo mal. E Ele usa pessoas também para te ajudar. O meu sócio, com essa complicação cirúrgica, eu falava: tudo bem, chama Renato. Olha, e hoje ele tem 5 filhos, ele era muito católico até. Eu falei: tudo bem, Renato, já que Deus quer me castigar, que me castigue, mas não a paciente. Aí ele olhava para mim e dizia: na vida eterna você vai ver que ela também precisava disso. Olha, na vida eterna você vai ver que ela também precisava disso. E isso dói para mim até hoje. Dói. Eu nunca tinha visto um caso assim. Depois que eu fui ver em trabalhos que podia ter essa complicação, raríssima. Mas você aprende. É o nó do bambu, né? O nó do bambu. Sabemos que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses Ele predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. Pena que já está meio tarde, hoje mais cedo eu falei, mas rapidamente. A igreja acredita em predestinação? Sim, mas só única. Predestinação para o céu, ok? Então, para a igreja católica, existe a predestinação para o céu, que você pode negar. Eu não quero ir para o céu, eu não quero a sua misericórdia e ir para o inferno. Mas não é que Deus manda alguém para o inferno, jamais. Por isso que essa história aqui, Deus é bonzinho, por isso não existe o inferno, não cola. O inferno existe porque Deus respeita o seu não. Por isso que existe inferno. É porque Ele leva a sério a sua decisão. Já outras igrejas protestantes, principalmente a presbiteriana, que é a mais forte, com Calvino, a igreja presbiteriana, aqui tem a presbiteriana, né? Lá na Pará, né? Para os presbiterianos existe a predestinação dupla, ou seja, tanto predestinação para o céu quanto para o inferno, que é ridículo pensar assim, né? Mas tem essa... Duro que uma coisa puxa a outra. Por que eles pensam assim? Vocês estão com pressa, não, né? Tá não? Por que eles pensam assim? Porque para Lutero, para o protestantismo, o pecado original, aquele pecado de Adão e Eva, é confundido com o pecado atual. Como assim, padre? Para Lutero, depois do pecado original, nós ficamos totalmente corrompidos. O ser humano não tem saída. Nós ficamos corrompidos. Certo? Então a nossa mente não tem saída. O ser humano não tem saída para ele. Tudo bem que... padre, mas o senhor também fala que a gente não presta o tempo inteiro. Sim, mas o que eu falo? Nós não prestamos, mas quem age em nós? Espírito. Então a pessoa que vai se renunciando e deixando o Espírito agir, se torna a pessoa melhor. Para eles não. Isso que eu falei do Espírito agir chama-se justificação pela graça. Isso muda, apesar de nós aceitarmos o batismo protestante, para os protestantes o batismo é só um sinal para aumentar a fé, mas para eles não é igual a nós, que lava totalmente do pecado e configura a Cristo. Mas a gente aceita a si mesmo, porque batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que acontece? Vamos lá, se a sua mente está corrompida com o pecado, não tem saída,
Aí surgiu a chamada que você é salvo só pela fé. Porque já que você não tem condição de ser uma pessoa melhor, você tem que ter fé em Jesus Salvador. Por isso que eles, o tempo inteiro, se vocês têm parente protestante, você pode falar um monte de coisa. Não, aceita Jesus, irmão, com duas testemunhas, não é isso? Como seu único Salvador. Por que eles têm isso constantemente? Porque para eles, isso é que salva. É a fé em Jesus. As obras não. Você tem que ter fé em Jesus, porque você já está corrompido. Aí gerou a questão da predestinação, porque isso gera um problema. Se eu afirmo que nós estamos corrompidos com o pecado original, que não tem saída para nós, então quer dizer que ninguém vai poder usar a sua inteligência para ser uma pessoa melhor, concorda? Está tudo corrompido. Aí vem a pergunta, então quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Resposta, tem que ser aqueles que Deus escolher, porque já que não parte de nós, o nosso esforço não adianta nada, só tem que acreditar em Jesus. Entenderam como é que uma coisa puxa a outra? Então, aí surgiu, não, então tem os predestinados para o céu e os predestinados para o inferno. Que é meio estranho pensar assim, mas é a teologia calvinista. E só para vocês entenderem mais, porque que tem a prosperidade, aí depois alguém perguntou assim, e como é que nós vamos saber quem são os predestinados para o céu? Como é que é? Aqueles que se dão bem nessa vida. Viu como é que uma coisa puxa a outra? Conseguiram acompanhar o raciocínio ou não? Ficou perdido? Mais ou menos? Alguns ficaram perdidos, né? Se a sua mente está corrompida, não tem como você melhorar com o seu esforço. Então, todo mundo é igual. Deus tem que escolher quem vai para o céu. E para saber quem é o escolhido, decidiram que é quem se dá bem na vida. Já a Igreja Católica, não. A Igreja Católica, o pecado original é aquele que deixou a gente egoísta. Mas os sacramentos, a oração, faz com que o Espírito nos faça cada dia melhor. Nós nos tornamos pessoas melhores, virtuosas. Então, quem é salvo? Quem luta para ser salvo. Depende de nós também, da nossa inteligência. Não é predestinação. Eu nasci para ir para o céu, faço o que eu quiser, vou para o céu mesmo. Não. Você tem que lutar. Então, quando diz aqui predestinados, é que predestinados ao céu. E aqueles que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. Olha aqui. Aqueles que Deus chamou, os tornou justos. Então, nós podemos nos tornar pessoas melhores. Bem, eu fiz uma hoje diferente das outras missas, porque eu acho que com a minha experiência pessoal do que é o tesouro, vocês conseguem ver na prática. O tesouro é a felicidade, que é um dom de Deus, que é dado àqueles que o procuram como criança, que se abandonam completamente à vontade de Deus. E vale a pena você vender tudo que você tem, para sobrar tempo, para ficar diante desse tesouro que está aqui todos os dias, que é Jesus sacramentado, que são sacramentos, que é a Santa Missa. A felicidade é um dom que um Deus onipotente dá àqueles humildes que se colocam na mão dele como criança. Consegue entender, resumir tudo? É esse o tesouro que vale a pena. O resto se torna lixo. Então, tem pessoas que me procuram e falam assim, padre, eu tenho compulsão de comprar. Padre, eu estou fazendo tudo que eu não podia fazer antes, porque agora eu estou no emprego bom. Tudo que eu não podia fazer eu faço, porque eu vou no restaurante, eu vou comprar. Aí eu tento parar de comprar, paro de gastar no restaurante, mas depois volta tudo de novo. Por quê? Porque não é assim que funciona. Não é que você vai tentar fazer as coisas para Deus. Primeiro você tem que descobrir o tesouro. Primeiro você tem que apaixonar por Jesus. Depois que você apaixona por Jesus, o resto você larga.
Continua comprando, gastando dinheiro em restaurante caro, mas vem para cá apaixonar por Jesus. Entende? Quando você estiver completamente apaixonado, esse negócio de roupa, de restaurante, fica lá embaixo, que você vai encontrar a verdadeira alegria. Ok? Então não fica dando murro em ponta de faca. Vem primeiro apaixonar por Cristo, que você vai ver. Você renunciar às coisas que você nunca pensava renunciar facilmente. Porque nada se compara a esse tesouro. Que São Joaquim e Santana, que são os santos de hoje, os avós, né? Interceda para que todo mundo encontre esse tesouro. E esse tesouro está aqui, todos os dias. Vem, só que só os humildes conseguem ver. Quanto mais você vier, ficar perto, mais as escamas vão caindo e você vai ver esse tesouro na sua vida. Assim seja.